Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia, que neste dia o convida a mergulhar na proposta litúrgica do próximo domingo. Está entre nós o Padre Armindo Vaz, que é professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, para nos ajudar a entrar mais fundo nos textos bíblicos deste que será o 15º domingo do Tempo Comum. Boa tarde, Padre Armindo Vaz. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós. Com gosto. Estamos a poucos dias deste 15º domingo do Tempo Comum e assim, olhando em jeito de pano de fundo desta proposta da liturgia para esta vez, temos um bocadinho uma centralidade na importância da Palavra de Deus e nos efeitos que ela produz. Também penso que sim. É de facto o tema comum às duas leituras que costumam, nos domingos do Tempo Comum, ter um tema precisamente em comum. O Evangelho sempre ligado a um texto semelhante, análogo, muito parecido do Antigo Testamento. É o caso aqui. O tema do Evangelho de hoje é realmente o da palavra, apanhada por Jesus por meio de uma metáfora, a metáfora da semente. E esta palavra está ligada à primeira leitura do profeta Isaías, que também fala da palavra, nomeadamente da eficácia da palavra. A palavra que sai da boca de Deus produz realmente o seu efeito. E nas comunidades cristãs há esta noção, ou é suficientemente trabalhada esta dimensão da valorização da palavra e, se calhar, ainda mais do conhecimento em relação a esta palavra que se escuta tantas vezes nos momentos litúrgicos, não é? Eu penso que se vai aprofundando o grande sentido da palavra de Deus, precisamente enquanto palavra. Porque, e é o tema destas parábolas de Jesus, porque a palavra é a grande realidade que distingue o ser humano relativamente a outras realidades e a outros seres. É claro que há outras realidades que distinguem o ser humano, por exemplo, dos seres inertes, ou do ser animal, ou do ser vegetal. Mas a palavra, sobretudo, porque a palavra é aquela que nos dá a possibilidade e a capacidade de nós comunicarmos, de nós nos pormos em relação com. A palavra é constitutiva de relação com o nosso mundo, o mundo à nossa volta, relação com os semelhantes, os outros seres humanos, e a relação até com Deus. Portanto, a palavra é aquela que, e isto unicamente no ser humano, é aquela que nos dá a capacidade para nós nos transcendermos a nós próprios, para irmos para além de nós e do nosso pequeno mundo e nos aventurarmos para o mundo que nos transcende, o mundo da transcendência, o mundo do divino, o mundo de Deus. A palavra, por isso é que Jesus valoriza tanto a palavra, sobretudo através das parábolas. Aqui, quando falamos da palavra, aquela que encontramos na Bíblia, nos seus vários livros, temos aqui um outro desafio, é que não é uma palavra produzida agora, escrita nos nossos dias e que é transmitida. É algo que já vem de séculos, que já carrega há alguns milhares de anos, milénios, isso. E como tal não é propriamente imediata a sua leitura ou a sua compreensão. É preciso situá-la no seu contexto, é preciso conhecer um bocadinho a realidade histórica em que foi produzida, ou seja, perceber uma leitura bíblica exige um bocadinho mais do que ler uma notícia do jornal desse dia. Grande percepção que o Henrique tem desta necessidade de nós contextualizarmos
o texto através do qual nos é transmitida essa palavra, em alguns casos da palavra do Antigo Testamento, já desde há 3.000 anos, porque já desde o século X antes de Cristo, desde o tempo do rei David e do rei Salomão, que se ia escrevendo algo das tradições históricas, culturais, sociais do povo de Israel, que depois iriam entrar para a Bíblia, para a Sagrada Escritura. Eram tradições que inicialmente ainda eram tradições sagradas, isso com certeza, porque Deus e o divino impregnavam sempre tudo, toda a vida social, a vida humana, a vida política, mesmo na corte. O rei tinha sempre o profeta, o conselheiro religioso, o próprio rei era religioso e, em alguns casos, até desempenhava funções religiosas. Deus estava sempre presente, mas aqueles textos ainda não faziam parte do cânon sagrado. Textos é a seleção isso, que nos chegou cânon até hoje. Exatamente. Chegaram mais, mas esta é a que nós usamos e os que estão usados na liturgia. É dos 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Esses é que são os que nós chamamos livros canónicos. Ou seja, que, dentre tantos outros, foram selecionados pela Igreja, orientada no seu discernimento histórico, cultural e religioso, e também sob a orientação, a guia do próprio Espírito de Deus, para escolherem estes livros e não outros. Estes livros nos quais a Igreja se via e se revia, livros onde ela via refletida a própria fé. E então pensou, estes têm que guiar a nossa fé e orientar a nossa vida humana. Têm que nos servir de cânon. Cânon significa em grego regra. Em grego, originariamente, a palavra cânon significa cana. É daí que vem a palavra cana. Ora, de cana depois o significado por evolução semântica passou para medida. A cana serve para medir, não é? Passou para medida. E daí para regra que serve de critério para nós procedermos bem e nos guiarmos na nossa vida humana, religiosa, social e até política, etc. Muito bem. Continuaremos a falar sobre esta realidade, mas agora vamos escutar então o Evangelho deste 15º Domingo do Tempo Comum, que é do evangelista Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Padre Armindo Vaz, é a forma breve de um evangelho mais longo, mais pormenorizado, exatamente, de hoje.
Exatamente, e que nos fala precisamente, tem esta centralidade na palavra, embora através de uma parábola. Portanto, há aqui um recurso, não é? Jesus recorre a esta modalidade que é mais eficaz para transmitir uma ideia mais profunda. O Henrique já disse, é uma parábola. Pois, mas eu, à partida, não deveria saber que tipo de narrativa é que temos aqui. Realmente é uma história contada por Jesus. Mas que género de história é esta? Porque poderia ser, por exemplo, uma alegoria. Ou poderia ser simplesmente uma comparação. Ou podia ser um discurso que também tem, que Jesus também tem, por exemplo, o discurso das bem-aventuranças, etc. Então, que tipo de linguagem é esta? Que género literário é este? Bem, o que é que nós encontramos aqui? Encontramos aqui uma história que tem um protagonista, que é o semeador, e depois encontramos a semente lançada num terreno que tem várias qualidades. É um terreno de várias qualidades. Um terreno duro, um terreno pedregoso, pedra simplesmente, e terreno bom, etc. Onde a semente cai. Bom, então, e depois parece que esta história nos quer provocar, quer nos fazer tomar posição relativamente ao final desta história, que diz assim: outras sementes caíram em terra boa e deram muito fruto. 60, 30 por 1, 60 por 1. Ora bem, o leitor interroga-se: ei, e eu? Quanto é que produzo? Chegarei a produzir 60 por 1 ao menos? Ou o ideal de 100 por 1? Ou não? Ou deixo secar a semente quando é colocada em mim, neste terreno? Está a ver? Portanto, esta história provoca-nos e interpela-nos. Tu, que opção tomas? Tu, de que lado estás? Estás naquele terreno pedregoso? Ou no terreno que é caminho? De que lado estás? Mais outra característica desta parábola. Ela supõe que nós estamos abertos ou não. Estou aberto a seguir a orientação desta história? Ou fecho-me? Pronto. Ora bem, todas estas... E esta semente é a palavra. Claro, é a palavra. Vê-se porque depois, no desenvolvimento, Jesus vai dizê-lo. Ora, então, todas estas são características literárias de um género literário que se chama parábola. É isso. Portanto, claro que depois isto vai-se dizendo, e o leitor hoje em dia sabe muito bem que quando lê esta história está a ler uma parábola, porque são as famosas parábolas do Evangelho de Mateus, neste capítulo 13, que é uma série delas. Assim, como se Jesus, em rajada, tivesse pronunciado assim uma série de quantas parábolas. Não, Jesus foi-as pronunciando e Mateus reuniu-as aqui particularmente no capítulo 13. Ora bem, esta parábola tem então um semeador. Este semeador sugere Jesus através desta história. Semeador é Deus. Ele é que lança a palavra, porventura através de Jesus, através do Filho. Portanto, significando a iniciativa, aquilo que nos acontece de bom na vida é de Deus. É a semente. Resta agora cada um perceber que terreno é. Não é? Exatamente. Porque esta palavra que se recebe pode ser muito bem compreendida, como estávamos a falar no início. Podemos ter todas as estratégias e técnicas históricas e literárias para a perceber, mas depois, se não a colocamos em prática e não a levamos aos outros, portanto, somos perfeitamente a pedra onde a semente caiu. Estéreis. Exato. Terreno estéril. Veja, a semente é a mesma,
mas os terrenos são diversificados. O terreno, afinal, como se dirá depois na explicação por parte de Jesus, o terreno é o coração humano. Coração humano. Este coração pode ser, segundo os terrenos em que vai caindo, um terreno onde a semente não nasce. Segundo, onde a semente nasce, mas não cresce. Terceiro, onde a semente cresce, mas é afogada por outras ervas, etc. Quarto, onde a semente frutifica. Portanto, temos toda a tipologia de pessoas, não é? De pessoas Também. abrangidas por esta semente que cai em diversificados terrenos. Um terreno, ou seja, um coração duro, terreno, coração inconstante, terreno, coração inquieto e, finalmente, terreno, coração bom. É para aí que a parábola aponta, que a semente caia num coração bom, acolhedor, aberto para fazer produzir a semente da palavra, para fazer produzir a palavra na medida do possível, 100 por 1. Vamos ainda espreitar a primeira leitura, que é de Isaías, e é muito nesta linha também. Aí a palavra que vem de Deus não regressa a Deus sem produzir o seu fruto, muito ou pouco, mas ela realiza sempre a sua missão, é o que diz Isaías. Pois, realiza. O profeta é aqui otimista e diz isto porque realmente é o que se quer dizer, que a palavra de Deus é tão forte, tão interpelante, que ela produz o efeito. Porventura, o efeito negativo, isto é, da pessoa que recusa fazer produzir a palavra, e então também produz um efeito. É o de a pessoa ter que carregar dentro de si essa quase autocondenação. Mas isto é típico dos profetas, de eles frequentemente pronunciarem uma palavra que não era escutada bem, não era acolhida pelo povo. E é por isso que aqui, na explicação da parábola por parte de Jesus, ele diz que escutam, ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas não escutam. Não vão eles converter-se e assim eu possa salvá-los. Jesus está a referir-se ao judaísmo do seu tempo, que era um povo recrudescente, isto é, de coração duro e cru, que não se abria à mensagem de Jesus. E isto, há dias, anda por aí a circular na net uma anedota, e eu recebia há uma semana da pintora Emília Nadal, a quem saúdo desde aqui, e a anedota corre assim, muito atual, claro. Jesus diz ao Pai: Pai, para que deste orelhas aos humanos? Eles não me escutam nada. E o Pai responde: Filho, no ano 2020 eu vou mandar um vírus sobre a Terra e então eles vão escutar-me, não é? E o Pai: vou mandar um vírus sobre a Terra e então eles vão precisar das orelhas para segurarem as máscaras. Está a ver que o que diz, como é significativa esta anedota. Para que é que temos as orelhas nós? É a necessidade de escutar e principalmente pôr em prática. Para escutar. Ora, os profetas já diziam isso, claro, que o povo não escutava. Tinha dificuldade. Só muito sinteticamente, a segunda leitura desvia-se um bocadinho desta ligação muito próxima ao efeito das palavras, mas assim, em alguns segundos, Padre Armindo de Vaz, o que é há a retirar na carta de Paulo aos Romanos? Desvia-se, como é típico, a segunda leitura dos domingos do tempo comum tem sempre um tema à parte. O que é há a retirar daqui?
é que, diz Paulo, a redenção, a salvação trazida por Jesus para o ser humano, para a condição humana, é de tal ordem, é de tal força, é de tal alcance que ela alcança não só o ser humano, mas até a própria natureza. A própria natureza que a fé via como criada por Deus. Até aí chega a salvação de Deus através de Jesus. Ou seja, Paulo está a remeter-nos para aquela teologia da criação que ele expõe nas cartas do cativeiro, carta aos Efésios, carta aos Colossenses, na introdução das quais ele diz que toda a criação está a apontar para Jesus e alcança em Jesus a sua plenitude. Isto é, Jesus é como que a síntese de toda a criação, embora ele não apareça como criado, e Jesus dá a realização plena a tudo aquilo que existe, também à natureza humana. E para termos a percepção de tudo isso, é fundamental escutar a palavra. Fundamental. Exatamente. Padre Armindo Moraes, muito obrigado por partilhar connosco também esta sua sabedoria e capacidade para nos facilitar a entrada nestes textos bíblicos. Vamos semeando também nós. Exatamente, é isso mesmo. A terminar, tempo ainda para lembrar que a edição rádio do programa Eclésia passa mais logo, pelas 22h45, na Antena 1. Nós ficamos por aqui. Boa tarde. Tenha também um bom fim de semana.